Povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que Deus possa nos abençoar, nos fortificar e nos fortalecer em nome de Jesus. Quero deixar uma palavra para o seu conhecimento, para que você possa desfrutar mais da Bíblia, conhecendo mais a palavra de Deus, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, uma mensagem cujo tema é o Tribunal de Abraão. E o texto que nós vamos nos embasar é Gênesis capítulo de número 22, do primeiro versículo ao 12º. Diz assim o texto das Escrituras Sagradas: E aconteceu, pois, destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali um holocausto sobre uma montanha que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo-o adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo da sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse-lhe: Meu pai. Ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs-lhe em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que tu temes a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único filho. Aleluia. Nós entendemos e sabemos aquilo que representa Abraão nas nossas vidas. Abraão, se nós formos perguntar para um muçulmano, tanto para um judeu ou para nós cristãos, quem é Abraão? Abraão é a figura, um personagem que exemplifica melhor sobre fé, sobre aquele que vai dar uma amostra do que é ter fé. Para nós, seres humanos, a fé, ela é um poder no qual nenhum anjo, nem demônio, nem seres minerais ou vegetais podem possuir, porque fé, se nós formos ler até mesmo sobre os dons espirituais, fé está entre um desses atributos de dons espirituais. Então, para nós seres humanos, fé ela é um poder, e nós temos que entender que ter fé vai gerar algo grandioso nas nossas vidas. Nós percebemos no mundo físico por 5 atributos que nós temos, 5 sentidos, né? E o mundo físico, ele se torna físico, se torna existente por causa desses sentidos. Mas o mundo espiritual, essa fé que é um poder que nós temos, que vem de Deus, essa fé nos permite, esse poder nos permite percebermos o mundo espiritual diante de nós. Então é importante nós entendermos esse tipo de coisa.
E antes de Deus decretar uma vitória na vida de alguém, Ele vai fazer com que esta pessoa ela passe por um tribunal, por um crivo. E esse tribunal vai ter um justo juiz que é Deus. Este tribunal vai ter testemunhas, sejam elas anjos, sejam essas testemunhas anjos, demônios ou até mesmo seres humanos. E este tribunal também vai ter um acusador que é um perseguidor implacável da nossa alma. Mas esse tribunal também vai ter, aleluia, um advogado fiel que não perde nenhuma causa. Creia nisso, entenda o que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer abençoar a Abraão, mas para que Deus possa abençoar Abraão, o acusador se levanta. O acusador se levanta e fala: não abençoa, porque se o Senhor abençoar, Ele te abandona. Bispo, me prova isso. Está lá em Jó. Quando Jó, lá no livro de Jó, vai ter uma conversa, um diálogo entre Deus e Satanás. E é Satanás que chega perto de Deus para poder falar. Se aconteceu isso com Jó, acontece também nas nossas vidas. Abraão, em Ur dos Caldeus, ele era filho de um sheik, tinha muitas riquezas, muitas glórias, tinha muita a visão daquilo que seria o futuro de Abraão, seria em Ur dos Caldeus, e todo mundo olhava para ele e via, vai ser uma pessoa próspera em Ur dos Caldeus. O seu pai Terá, ele era dono de uma fábrica de postes ídolos, né? Fabricava ídolos de pedra, de madeira, de barro, de ouro, de prata. Ele fabricava aqueles postes ídolos. E há uma história muito interessante contada pelos hebreus, pelos judeus, né? Melhor dizendo, os judeus. Há uma história muito contada sobre os judeus, que vai retratar essa questão de Abraão. E um dos pontos que chama a atenção é que o seu pai Terá, pai de Abraão, ele vai fazer uma viagem. Ele fala: meu filho, cuida da fábrica, cuida de tudo que está acontecendo aqui, e quando eu voltar eu vou ver como é que tá as coisas. E tinha postes ídolos pequenos, médios, grandes, de vários tamanhos, como eu disse, de vários materiais também. E a história que os judeus contam é que o pai de Abraão falou: de tempo em tempo você troca a comida deles, e aí para mantê-los satisfeitos. Quando Terá volta, ele vê que havia os postes ídolos se quebrado todos, e só tinha um maior com um porrete na mão. E a história conta que quando Terá chega, ele fala, chama Abrão, no caso ainda Abrão, e fala: meu filho, o que aconteceu aqui? Abrão vira para o seu pai Terá e fala: pai, deixa eu te contar o que aconteceu. Eu fui dar comida primeiro para os menores, mas quando eu estava dando comida para os menores, aquele maior ali, ele ficou com ciúme e saiu quebrando todos os postes ídolos, tudo que tinha, até que restou apenas ele. O seu pai, o pai de Abrão, Terá, chega perto do poste ídolo maior com um porrete, traz o filho e fala: tá vendo isso aqui, meu filho? Tem olhos, mas não vê. Tem pés, mas não anda. Tem mãos, mas não se movimentam. Tem boca, mas não fala. Deixa de ser mentiroso. Como que você quer que eu acredite que este poste ídolo quebrou e destruiu todos os outros? Abrão olha para o pai e fala o seguinte: pai, como você pode então servir a deuses que tem boca, mas não fala, tem pés, mas não andam, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não movimentam? Eu me nego a servir qualquer um desses deuses. Meu Deus do céu. Então Terá, ele fala: você não quer servir nem seguir a dinastia da sua família? Abrão fala: eu abro mão, e pode cortar o cordão umbilical meu com esta família. Eu não quero servir nenhum desses deuses. Então Terá, existia uma cultura naquela época, uma cultura que, para aquele que fazia ou que servia a outros deuses, fora os deuses que existiam naquela Mesopotâmia antiga e pagã,
Aquele que servia outros deuses deveria usar uma capa colorida, uma túnica colorida, mostrando a eles o sinal de que não existe aquela pessoa, ela não está adorando os deuses daquela região. Então ela abriu mão de toda aquela cultura e toda aquela adoração. Agora, esta capa, esta túnica colorida, ela vai passar em um ponto cego perante a Bíblia durante algumas gerações de Abraão, e vai aparecer no quarto membro dos patriarcas, na quarta dinastia dos patriarcas. Esta túnica colorida vai aparecer com Jacó entregando a túnica para José, o quinto patriarca. Bispo, me prova isso, te provo com o maior prazer. Para poder receber a bênção do pai, era preciso ter imposição de mãos, e a túnica era algo que aparecia como uma maneira de mostrar que aquele povo serve a um Deus diferente. Oh, glória, aleluia, Jesus, glória a Deus. A Bíblia então vai relatar que Abraão, ele é chamado por Deus. No versículo 12, as palavras originais do texto são: e disse o Eterno para Abraão, sai para ti mesmo. Lá no Gênesis capítulo de número 12, o versículo é o 12, o capítulo eu vou procurar e vou te mostrar aqui, aonde na chamada de Deus sobre a vida de Abraão, Deus, aqui ó, isso mesmo, tá? Para não ficar no capítulo 12, no versículo 12, Deus chama Abraão, e no versículo 12 as palavras no original são isso. Então entenda que o maior beneficiado para atender o chamado de Deus é você e sou eu. Somos nós mesmos os maiores beneficiados. Abraão agora começa a andar muito com Deus. E quem anda muito com Deus começa a tirar ou chamar a atenção de Deus, para que Deus possa decretar sobre a vida dessa pessoa vitória. Então receba uma palavra da parte de Deus na sua vida. Quando você anda muito com Deus, você está chamando a atenção de Deus para te dar vitória. Mas perceba que antes de receber uma vitória, é necessário passar por um crivo, é necessário passar por uma aprovação, é necessário passar por tribunal. E Abraão, ele não passa apenas por um tribunal. Abraão vai passar por 3 tribunais. Deixa eu te contar quais são. O primeiro tribunal é referente a que aquilo que você faz para Deus, você não fica no prejuízo. Deus, ele te devolve tudo 7 vezes mais. Então, Abraão vai passar por este tribunal. Só que é importante que quando Deus está falando de riqueza, quando Deus fala de riqueza, ele não está falando apenas de riqueza de dinheiro. Para Deus existem 4 níveis de riqueza, e a riqueza de dinheiro é a mais baixa, está no mais baixo nível em relação a todos. O primeiro nível de riqueza é chamado de honra, mérito, andar na rua de cabeça erguida e ser respeitado. Não há riqueza maior do que essa. Você ser honrado, você ser respeitado, as pessoas te valorizarem por aquilo que Deus faz na sua vida, você andar com dignidade. Essa é a maior riqueza que você e eu podemos ter. Mas também existem tesouros, e os tesouros é o próprio Senhor Jesus quem fala, que ensina.
que Jesus fala sobre para juntarmos tesouros no céu e não riquezas na terra. Por quê? Porque tesouro, na verdade, é um crédito que a pessoa tem com Deus. E não sou eu que conto isso. É o livro de Isaías, no capítulo de número 38, onde Deus chama o profeta e fala: Isaías, vai lá no rei e fala com ele para ele arrumar a casa dele, porque certamente morrerá e não viverá. Isaías chega para o rei e dá as palavras que o Eterno pronunciou para ele. Quando Isaías dá as costas e está saindo, o rei vira a cara na parede e começa a clamar a Deus e dizer: Deus, o rei invoca os tesouros do céu, né? Aqueles tesouros que ele havia no céu, e fala: Senhor, lembra que eu fiz aquilo que era reto aos teus olhos e obedeci a sua palavra? Lembra, Senhor, que eu fiz aquilo que era justo ao teu coração? E aí Deus, ele parece que eu estou vendo Deus no céu, ele pega a agenda dele, dá uma conferida e fala: verdade, ele tem tesouros aqui. Manda um rádio, faz uma ligação para Isaías e fala: Isaías, volta lá e fala com o rei que eu estou acrescentando na vida dele 2 ciclos de vida de 7 mais 1, 15 anos. Volta lá, Isaías. Isaías volta, e aí o rei, ele é recompensado pelo crédito que ele tinha com o Senhor, por aquilo que ele fez lá atrás. Deixa eu te contar algo em nome de Jesus. Tudo aquilo que você faz para Deus, mesmo que você possa se esquecer, mas está anotado diante do trono de Deus. Deus não fica devendo nada para ninguém. E Deus ainda fala: eu tenho crédito para te recompensar. Por mais que você, o homem, tenha esquecido, Deus não se esqueceu do que você fez por Ele. Aleluia, glória a Jesus. Um terceiro nível de riqueza é aquilo que não tem preço, mas ele tem valor. Porque preço é negociável, mas valor é inegociável. Entenda isso. Ministério é inegociável. Unção é inegociável. Ser usado pelo Senhor é inegociável. Você orar e Deus te responder é inegociável. Isso tudo é valor. E valor não se negocia. A gente pode negociar caneta, a gente pode negociar telefone, a gente pode negociar bens materiais, mas valor a gente não negocia. E toda vez que aparecer uma grande guerra na sua vida, redobre sua atenção em nome de Jesus. A batalha na sua vida quer dizer que a vitória é ainda maior. Toda vez que aparecer uma grande guerra na sua vida, uma grande batalha na sua vida, quer dizer que a vitória que Deus tem para você é ainda maior. Então acredite naquilo que Deus está falando com você. Deus, ele vai realizar o projeto dele na sua vida. Quando Deus, ele chama Abraão e ele vê que esses tribunais, nesse primeiro tribunal, mas nesses 4 níveis de riqueza, Deus fala: eu vou te abençoar, Abraão. E aí Deus fala: vou te abençoar, vou te enriquecer. O acusador aparece. O acusador que é implacável, ele vai aparecer e vai falar: se o Senhor o abençoar, ele vai te esquecer, ele vai dar as costas para você, ele não vai valorizar o que o Senhor fez por ele. Abraão, ele vai entrar numa guerra, e aí você deve conhecer perfeitamente, quando se vence uma batalha, o vencedor daquela guerra leva o despojo para a sua casa. Tudo aquilo que é riqueza, que é bens materiais que o perdedor tinha, vai para as mãos do vencedor. E agora, Abraão, ele está completamente rico. Eu quero profetizar na tua vida em nome de Jesus. Recebe essa palavra. Por causa de uma grande guerra, Deus, ele vai prosperar você financeiramente. Não se preocupe se você está com a vida firmada em Deus. Não se preocupe com aquilo que está acontecendo. Deus, ele tem grandes bênçãos para você em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu dar uma pausa, porque eu preciso te fazer um pedido que eu deveria ter feito lá atrás no começo e não fiz. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal
em nome do Senhor Jesus Cristo. Entra no canal, manda, divulga, se inscreve, ative o sininho que está aparecendo a mensagem aí embaixo aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar então. Abraão está contabilizando toda a riqueza que ele adquiriu numa guerra. Lembra que o pai de Abraão é um sheik, eu falei, era poderoso, era rico. E agora Abraão, ele vai contabilizar. E o tribunal de Deus está acontecendo. E Deus envia um agente, uma testemunha, para que haja e ocorra a sentença do tribunal de Deus. Porque o inimigo falou, se o Senhor enriquecer Abraão, ele vai te dar as costas. O acusador está no ato. O juiz está ali vendo. Entrou um agente agora que é uma testemunha. E olha o que vai acontecer. Abraão está contando o despojo, está contabilizando a riqueza. Deus envia um agente, que agente é esse, bispo? Melquisedeque. Melquisedeque, ele entra em ação. Quando ele aparece para ser uma testemunha daquilo que está acontecendo como tribunal de Deus na vida de Abraão. Melquisedeque, ele olha e ele vê tudo aquilo. Abraão, ele larga as riquezas, dá as costas para a riqueza e vai de encontro a Melquisedeque. Quando ele olha para Melquisedeque, ele está entregando alimentos para os guerreiros de Abraão. Melquisedeque, ele olha Abraão, chama a atenção de Abraão. Melquisedeque, ele larga as riquezas, não dá as costas para Deus. Eu não estou falando que Melquisedeque era Deus, mas Melquisedeque ali poderia ser e é eu que estou falando, amém? Sou eu que estou falando. Era uma testemunha de Deus, era um anjo que estava ali, apareceu ali para poder ser uma testemunha. Lembra que eu falei que pode ser testemunha anjos, demônios e seres humanos? Melquisedeque, para mim, é um anjo que apareceu ali. E quando ele aparece, Abraão dá as costas para aquilo que é material, que é terreno, e vai de encontro àquilo que é celestial. Oh, glória! Deus está te falando, para de ficar dando as costas para Deus e comece a dar a atenção devida que Deus merece, em nome do Senhor Jesus Cristo. E para resumir, a Bíblia diz que Abraão dá o dízimo para Melquisedeque. Só que deixa eu te falar uma coisa, a palavra que é citada no original, neste processo aqui, é que Abraão deu o dízimo, mas o dízimo aqui se refere no original a palavra que quer dizer se aproximar. Então quer dizer que aquilo que Abraão fez foi se aproximar de Deus. Meu Deus do céu, quando você é fiel no seu dízimo, Deus, ele te honra e faz com que você se aproxime do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que o agente, a testemunha, abençoa Abraão. E Abraão agora, ele é enriquecido 7 vezes mais do que ele seria se ficasse em Ur dos Caldeus. Abraão agora está completamente rico. E ele vai com 99 anos. Deus havia já dado a Abraão riquezas, honras, tesouros, mas lhe faltava o nível máximo de riqueza. Abraão agora vai ter, com 99 anos, um acusador aparece novamente, e o segundo tribunal de Abraão vai acontecer. O acusador aparece e fala: se o Senhor lhe der um filho, porque faltava a Abraão agora um filho. Ele tinha 3 níveis de riqueza, mas faltava o 4º nível, que era o máximo. Ele tem agora um acusador que se levanta novamente. E o acusador fala: se o Senhor der um filho para Abraão, ele vira as costas para o Senhor. Ele não vai te honrar e ele vai negar a fé dele. Só que em Gênesis, capítulo de número 18, a Bíblia diz que Abraão está em Manrá. Deixa eu ver se eu não citei o nome errado. Manri. Citei o nome errado, então deixa eu consertar. Abraão agora no capítulo 18 está em Manri. E a Bíblia diz que 3 anjos aparecem para Abraão.
Abraão, a terra de Manre é uma terra que existem carvalhais. E aqueles carvalhais, aquela terra fica no deserto. E o que acontece com aquela terra? Todo passageiro, todo peregrino que passa ali e ele vê aquela sombra por causa do calor escaldante que é naquele deserto, a história diz que eles põem a mão naqueles carvalhais e agradece a Deus e fala: bendito seja o homem que plantou este carvalhal, porque sem me conhecer ele me abençoou para que eu pudesse descansar nas sombras. Então aquele metro quadrado de terra era o local mais rico, mais valorizado da face da terra. E quem era o dono daquele pedaço de terra? O sheik, agora sheik Abraão, o poderoso, rico Abraão em finanças. Ele era o dono daquele pedaço, daquele terreno. Abraão está com as suas tendas apostas ali no terreno de Manre. Deus chama 3 anjos. Por que 3 anjos? Porque anjos são estáticos, anjos não podem melhorar, anjos não têm fé, anjos não fazem 2 coisas ao mesmo tempo. E por que Deus chamou esses 3 anjos? Para que um anjo pudesse destruir Sodoma e Gomorra, o segundo anjo pudesse resgatar a família de Ló, e o terceiro anjo viesse para dar o anúncio do nascimento de Isaac. Agora 3 anjos aparecem. Deixa eu te contar algo de uma maneira diferente. Abraão está na porta da tenda dele, e agora ele avista os 3 mendigos. Me permita usar essa expressão, porque quando um segundo tribunal é levantado, não vai vir nada para poder te mostrar que é Deus que está fazendo. O tribunal acontece na surdina. Para quê? Para que você possa entender se é valorizado ou não. Imagina Abraão, um sheik riquíssimo, e aparecem 3 mendigos. Qual seria a atitude de muitos por aí afora? Dá uma marmitinha, uma quentinha para esses 3, para eles irem embora logo e saírem da minha terra. Mas a atitude de Abraão, o pai da fé, é diferente. Abraão está sentado na porta da tenda, e aí vem os 3 mendigos, os 3 anjos vestidos de mendigos. E agora quando eles aparecem, Abraão ele se levanta. Ele vê, quando ele está nos limites da terra de Abraão, ele levanta e corre ao encontro aqueles 3 mendigos, com roupas de trapo, todo surrado, com a impressão de que são andarilhos sem rumo, sem destino. Mas Abraão ele chega e fala: vem para cá, eu vou colocar vocês para vocês conhecerem a minha hospitalidade e o Deus a qual eu sirvo. Vem para cá, vocês vão se assentar. Aqui ele dá um grito: Sara, vem para cá, Sara. Temos convidados, nós temos visitas aqui, Sara, vem cá recebê-los. Aí Sara aparece. Quando Sara aparece, Abraão fala: Sara, eu não quero que a governanta faça um bolo, eu quero que você, Sara, com as suas mãos, faça um bolo para os nossos visitantes. E outra coisa, Sara, não pega da farinha dos escravos, não, pega da minha farinha, do meu pote pessoal, particular, pega do meu e faça um bolo para eles. E antes, Sara, de você fazer um bolo, pega água para eles, sirva-os da água, mas não pega daquela água do poço lá, não, pega da minha água, da minha reserva, e sirva para eles, porque os visitantes têm que participar da minha hospitalidade, da hospitalidade que Deus colocou para mim, e quero que eles participem do tratamento de tudo do melhor que Deus me deu. O acusador quebra a cara novamente, e Abraão passa pelo segundo tribunal dele. Ele acaba que, quando os anjos acabam de comer, de beber, de descansar, assentados na mesa que Abraão havia posto debaixo de um dos carvalhais, agora eles vão descansar. E um dos anjos vira para Abraão e fala: Abraão, onde está Sara, a tua mulher? Ele fala: ela está lá dentro. Por quê? E o anjo fala: porque daqui a 1 ano eu voltarei, e quando eu voltar, Sara dará à luz a um filho.
deixa eu te fazer uma conta rápida aqui. 12, com o período de gestação da mulher, são 9 meses. 12 meses menos 9 meses, sobram 3 meses. Quer dizer que 3 meses depois da partida dos anjos, Sara engravidou. Levanta tua mão que eu quero profetizar na tua vida. Deus está falando que marca a data de hoje, que daqui a 3 meses você vai receber o milagre de Deus na sua vida. Deus está falando, marca essa data, que daqui a 3 meses o milagre vai acontecer. E depois disso, 9 meses, grande coisa sairá de você, porque Deus te chamou para fazer coisas grandes e não apenas ser uma cauda que fica rastejando pelo chão. Deus te separou para coisas grandiosas. Creia nisso, passe por este crivo, passe por este tribunal, porque Deus ele vai te honrar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Tem gente que fica muito atento e focado nos trapos que a vida oferece. Porque olha, porque está vestindo trapo, porque está usando trapo e não quer valorizar aquilo que é por dentro. Mas Deus está falando, Deus não te valoriza por quem você é. Deus te valoriza por aquilo, Deus não te valoriza por aquilo que você faz. Deus te valoriza por aquilo que você é. Para de ficar atento a trapos, para de ficar focado naquilo que não é de Deus. Foque realmente naquilo que Deus tem para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu acelerar, porque senão vai render isso aqui. Do capítulo 18 ao capítulo de número 22, são 33 anos. Então, às vezes, quando nós lemos o texto, nós achamos que Isaac é um menino quando acontece esse evento do capítulo 22 de Gênesis. Mas na verdade Isaac não é um menino. Isaac é um homem de 33 anos. Agora perceba que Isaac, por ter 33 anos, ele vai andando. E quando Isaac ele caminha e chega até o ponto aonde o texto que nós lemos, Abraão, Deus ele não chama. Olha para você ver como é que o capítulo 22 começa. E aconteceu depois destas coisas. Que coisas, bispo? Tudo isso que eu te contei, toda essa história que eu te contei. E aconteceu depois destas coisas que Deus tentou a Abraão. O terceiro tribunal de Abraão, o terceiro crivo de Abraão. Agora Deus ele vai para o terceiro e último tribunal de Abraão. E eu vou te falar uma coisa. Veio aqui à mente agora, quando talvez Deus chamou os anjos lá na eternidade e falou assim: vem cá vocês três, que vocês vão lá fazer uma visita a Abraão. Os anjos devem ter pensado: Abraão? Nós vamos encontrar Abraão. Sabe por quê? Porque tem homens e mulheres que são muito amados por Deus. E não sou eu que digo, mas é o próprio livro de Daniel. Daniel, homem muito amado de Deus. Eu vim trazer a resposta do Senhor. Mas se existem homens e mulheres muito amadas pelo Senhor, existem pessoas que são conhecidas no céu, existem também os desconhecidos no céu. E quem diz isso não sou eu, é o livro de Atos. Quem é você? Em nome do Deus de Paulo, em nome do Deus de Pedro. E aí ele fala: Paulo eu conheço, Pedro eu conheço, mas você eu não conheço. E ó, porrada nele. É importante você entender. Você pode até não ser reconhecido na terra, mas se tem crédito com Deus e é conhecido no céu, é o que vale, em nome de Jesus. Recebe essa palavra. Não podia seguir sem falar sobre isso. Deixa eu concluir o
terceiro tribunal de Abraão agora. No terceiro tribunal, Deus fala: Abraão. Perceba que Deus chamou Abraão apenas uma vez. Abraão se atenta ao Senhor e fala: eis-me aqui. Aí Deus fala: pega Isaque, o teu filho, o teu único filho. Porque para Deus vale aquilo que é válido para você. Aquilo que você reconhece vale, Deus ele aceita, porque veio do trono do Senhor. Quando Deus fez uma visita, quando os anjos fizeram uma visita a Sara e Abraão, ali foi nascido o primeiro filho. Ismael, ele não é o filho da promessa de Abraão com Sara. Ismael é um filho de Abraão, mas não é o filho da promessa. Então, agora, Abraão pega os jumentos, 2 servos mais Isaque, toda a lenha, o cutelo e vai. E no terceiro dia ele avista a terra de Moriá, aonde ele vai na montanha que Deus mostra para ele. E ele fala com os 2 servos: ficai aqui, porque eu, menino, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Mas Abraão não está indo para sacrificar o filho. O acusador se apresenta de novo. O acusador fala: ele não vai matar o filho dele, ele vai te negar. Ali ele vai soltar o menino, vai fazer o menino correr, e ele vai dar um jeito, mas não vai te adorar. Ele vai rejeitar e vai virar as costas para você. O acusador quer implacar, mas Abraão, ele sabe a quem ele serve, ele sabe o Deus a qual ele tem e teme. Agora Abraão, ele vai fazer o caminho de subida do monte, e o caminho de subida muitas das vezes traz surpresa. O caminho de subida muitas das vezes não é fácil. O caminho de subida muitas das vezes é íngreme e gasta força, esforço, exige um esforço físico da pessoa. Não para nessa caminhada, não desanime, não desista. Em meio a esses esforços que você tem feito, em meio a essas lutas, nesse tribunal, eu quero te dizer, eu estou falando de um homem de 133 anos, ele não parou e não desistiu de lutar pelas bênçãos do Senhor. Não desista você também, não pare você também, persista, insista, que Deus irá te honrar. Creia nisso em nome de Jesus, aleluia. Quando ele chega no local, ele vai restaurar, vai construir um altar. Isaque o ajuda. Só que agora é uma das coisas que eu amo nessa história. Abraão vai amarrar Isaque no altar. E sabe o que é o problema da nossa geração? É que tem muita gente querendo correr do altar. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que prefere viver uma vida fracassada longe do que enfrentar o altar com perseverança, sabendo que quem te chamou foi Deus, sabendo que quem é responsável pela sua vida é Deus. E tem muita gente que está correndo do altar, se escondendo do altar, fugindo do altar, porque não quer ter compromisso no altar. Mas bendito e louvado seja o nome do Senhor, porque talvez você é assim como eu, que está com os pés e as mãos amarradas, assim como Isaque está no altar do Senhor, aleluia. Não abra mão desta promessa de Deus. Não abra mão do chamado de Deus na sua vida. Não abra mão daquilo que Deus tem para você. Não abra mão daquilo que Deus preparou para Suribicanta, Lamante, Orabá. Deus, ele não vai te envergonhar e nem vai deixar você nesse crivo, nesse tribunal ser envergonhado. Permaneça firme, continue, insista, persista. Não deixe que os problemas te desanimem. Não deixe que os problemas te atrapalhe. Fique amarrado no altar, independente daquilo que possa te acontecer, porque o projeto de Deus na tua vida irá se concretizar, porque ele é grande, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia, glória a Jesus. Bendito e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eles estão ali, o local não está escondido, não tem muito mato, mas eles estão ali. Abraão levanta o altar, coloca lenha, amarra Isaque, pega o cutelo, amarrou o seu filho, seu único filho. Deus falou: me dá Isaque, me dá Isaque.
O acusador falou, ele não vai te dar, porque esperou muito tempo para essa promessa, e ele não vai quebrar esta promessa por causa de um chamado do Senhor. O inimigo está acusando, o juiz está posto, mas tem uma testemunha, glória, mas tem uma testemunha que está olhando do alto, aleluia. Tem uma testemunha que está vendo, está contemplando a sua sinceridade, o seu coração diante de Deus. E quando ele olha, essa testemunha olha a ordem do Senhor, pode falar, e esse anjo fala, Abraão, Abraão, aleluia, aleluia. Não estenda a mão para o seu filho, não faça nada com ele, porque porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o único filho. Perceba a fala do anjo, perceba, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada. Olha o que o anjo está falando, porque agora sei que temes a Deus, vírgula, e não me negaste o teu único filho. O próprio Senhor apareceu ali, no terceiro tribunal de Abraão. Abraão, nesse terceiro tribunal, eu vim aqui pessoalmente para te dizer, porque eu sei que você me ama e não me negaste o teu filho. Eu sei que a vitória, a luta está complicada, o tribunal, a acusação, a opressão, os adversários estão loucos para poder ver você cair. Mas agora, o próprio Deus está descendo para poder dizer, a vitória é sua. Você não precisa abrir mão desta casa, você não precisa abrir mão do teu filho, você não precisa abrir mão do teu casamento, você não precisa abrir mão da empresa, você não precisa abrir mão desse projeto, seja o que for, você não precisa matar, você não precisa abrir mão, porque eu vejo que você me ama e aquilo que eu pedi você cumpriu, arrisca em tudo. Eu sei que o seu coração não está nas coisas materiais, mas eu sei que o seu coração está como aquilo que eu tenho para a sua vida, o seu coração está na minha presença. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus está vendo a sua sinceridade, Deus está vendo que o teu coração não está nas coisas carnais, nem nas coisas materiais, mas que está nas coisas espirituais. Aleluia. Mas olha que interessante, o anjo fala, eis ali um cordeiro, mas Abraão estava no ambiente e ele não tinha visto o cordeiro, e mesmo assim obedeceu a Deus. Ou será que viu, mas Deus falou, eu não quero o cordeiro, eu quero o teu filho. E se tivesse um cordeiro ali? Meu Deus, Abraão poderia ter pensado, eu vou trocar o cordeiro pelo meu filho, Deus vai aceitar a troca? Só que Deus falou, me dá o seu filho, o seu único filho. Obediência traz para as nossas vidas vitória. Seja obediente à palavra de Deus. Talvez você está passando por um desses 3 tribunais. Está no primeiro, está no segundo, está no terceiro, eu não sei. Mas Deus mandou pregar esta palavra, e eu sei que essa palavra vai te alcançar. Vai alcançar vidas, vai alcançar pessoas na qual eu pessoalmente não consigo alcançar. E se essa palavra chegou para a sua vida, você está nos vendo até agora, quer dizer que Deus está falando com você. E esse tribunal que você está passando não é para a sua vergonha, não é para a sua derrota, mas é para que o nome do Senhor, através das suas atitudes, venha a ser glorificado. Amém? Que o Eterno possa te abençoar.
Deixa eu fazer uma breve oração para você em nome de Jesus. Poderoso Deus, eterno Pai, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, quero te louvar e te agradecer. Meu Pai, abençoa esta vida que está orando comigo agora. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha estar entrando com a tua providência. Quebra todo o jugo do adversário sobre a vida dela. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse tribunal que talvez ela esteja passando. Meu Pai, que o Senhor venha estar dando vitória para ela. Meu Deus, que o Senhor venha estar capacitando esta pessoa a passar por este crivo, dando glória a Deus. Espírito Santo da justiça e do poder, nós te pedimos, entra com a tua providência, abençoe este meu irmão, abençoe esta minha irmã, para que o nome dele, o nome dela venha ser exaltado. Meu Pai, que o nome do Senhor venha ser exaltado através da vida dele e através da vida dela, em nome de Jesus. Se você assistiu até aí, eu quero te fazer um pedido. Deixe o seu nome nos comentários e eu vou estar orando por você, porque eu sei que todo tribunal não é fácil. Toda situação, às vezes, num julgamento é complicado. Mas se você assistiu até aqui, eu tenho certeza e convicção de que Deus, aleluia, Ele vai te honrar. E eu quero te ajudar em oração nessa batalha, nesse tribunal que você está enfrentando. E lembre-se, o acusador, ele pode ser implacável, mas a palavra de Deus fala que maior é o que está em nós do que o que está lá no mundo. Amém? Que o Eterno possa te abençoar em nome de Jesus.